Muito boa noite. Apesar de ser feita a gravação de dia, vocês estarão me vendo à noite, né? Mas o importante é que a gente vai conversar, a gente vai conseguir trocar algumas ideias a respeito de um tema muito importante, que tem sido assim recorrente em muitas questões que são conversadas, que é a questão que envolve aqui do capítulo 6, Bem-aventurados aflitos, a questão que envolve o suicídio e a loucura. E por que é importante? Né? Porque o período que nós estamos vivendo é de tanta angústia, são tantas informações que vão sendo acrescentadas no nosso dia a dia. Né? A gente vem acompanhando as dificuldades financeiras, aquelas que são decorrentes daquilo que o Covid, né, essa pandemia, verdadeira pandemia, né, do Covid trouxe para todos nós. E também vão nos chegando agora as informações daquilo que vai acontecendo no planeta para que ele se prepare para essas mudanças. Não é? Então começam a surgir com uma certa frequência também as informações relativas a terremotos, a furacões, a vulcões. Né? Agora já começam a noticiar a identificação do maior cometa já identificado em todos os tempos, ou seja, tudo aquilo que a gente foi estudando, que lá atrás era tão longínquo, né? O dia que tiver a mudança planetária, isso vai acontecer, e agora essas coisas elas estão acontecendo. E o sentimento de desamparo que muitos de nós estamos sofrendo, o sentimento, às vezes, de desesperança que vai acometendo muita gente, vai se tornando muito intenso, né? E a gente começa a viver, em muitos episódios, de muita dor, de muita dor interna mesmo. Eu acho que o importante é a gente parar para pensar um pouco como proceder diante disso. O que é que efetivamente, o que está contido aqui no Evangelho, eu vou me permitir não precisar lê-lo, mas é assim, o Evangelho se pauta na questão de que quando você tem uma visão de confiança num futuro que está por vir, a sua capacidade de trabalho no presente se torna muito mais poderosa. E que as coisas passam e se tornam mais amenas. Mas vamos lembrar que isso foi escrito há muito tempo atrás, de uma maneira que pudesse ser absorvida naquela ocasião. E agora nós estamos com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Os sinais das mudanças que foram previstas na Bíblia, no Evangelho de João, que fala do Apocalipse, né? Sendo o Apocalipse a revelação, ele revela o que seria a transição planetária. Nós estamos vivendo na pele agora. Então é muito comum nós nos depararmos com situações ou com pessoas que vivem uma situação que para elas se torna insuportável. E não é uma questão de não saber que o futuro, que existe um porvir, que existe uma questão que no futuro as coisas se resolverão. Mas é preciso respeitar que em algumas situações a dor do presente é tão intensa, que mesmo sabendo que existe um porvir, mesmo sabendo que existe uma relação de causa e efeito, mesmo sabendo que tudo tem uma razão de ser, a dor vivida no momento é muito grande. E é preciso saber respeitar. E às vezes, essa dor, por ser extremamente intensa, faz com que a pessoa, em desespero de causa, queira se libertar dessa dor. E às vezes, elas pensam efetivamente em pôr cabo à vida, a interrupção da vida por não suportar a dor, não por não acreditar no futuro. Isso não está escrito no Evangelho. Porque isso não, naquele momento não tinha como escrever isso. Mas hoje tem. E a gente precisa fazer esse adicional. E por que as pessoas percebem que é impossível suportar para elas? Porque elas são
existe uma apropriação nelas de um sentimento de desamparo muito grande, muito grande. Elas se sentem extremamente desamparadas, se sentem extremamente sozinhas. E por que eu estou falando isso? Porque para esta situação, acredito eu que a única forma possível de ajudar alguém que se encontre em forma tão desesperada de não conseguir suportar a dor de um sofrimento tão grande, de uma perda, seja ela de um ente querido, seja ela por se sentir realmente incapaz de dar conta de uma situação, por ela não ter os recursos necessários, por ela não poder fazer o que gostaria, faz com que ela queira fugir, dar um fim nesse momento. E pode pensar, sim, que a única saída em termos de desespero, mesmo conhecendo toda a doutrina, mesmo conhecendo, é fugir da dor, tirando a própria vida. E o que a gente pode fazer a respeito disso? Precisamos estar atentos àqueles que nos cercam cada vez mais, para ampará-los, para acolhê-los, para escutá-los. E não adianta ficar dando aula de vida após a morte, porque a dor não suporta esse tipo de explicação. A dor quer colo, a dor quer amparo, a dor não quer que alguém fique lendo evangelho para ele. A dor quer um ombro para poder chorar se for o caso. A dor quer um ouvido que possa escutá-lo se houver necessidade. A dor precisa de alguém que fala assim, pode falar comigo, não tem problema. E a gente, por nossa vez também, às vezes ao recebermos esta carga de angústia, essa carga de desespero, talvez nós entremos em desespero também. E na nossa oportunidade de sofrer essa angústia, talvez queiramos também ser ouvidos, alguém que nos ouça, alguém que nos dê colo. Então percebem que o momento que nós estamos vivendo, para poder superar esta verdadeira avalanche de angústia, de dor e de sofrimento, a única saída que nos resta é nós nos ampararmos, sem ficarmos julgando uns aos outros, apenas respeitando que o outro tem, sim, não é o direito, ele vive a realidade de viver uma dor que não nos cabe julgar, porque nós não estamos no lugar dele. Nós não estamos no lugar dessa pessoa que está em desespero de causa. O que nos cabe é acolher, o que nos cabe é colocar para essa pessoa uma esperança. Mas não adianta ficar falando de vida futura para quem já sabe disso. Isso é perda de tempo, é uma verdadeira bobagem. A verdadeira bobagem é saber que a parte intelectual vai suprir uma coisa que é emocional. Não é assim que funciona. A gente precisa, a partir de uma questão emocional, ter uma reação emocional também. Quando as questões emocionais estiverem equilibradas, quando houver uma amenização dessa dor, quando for possível essa pessoa falar e essa angústia diminuir, será possível então que aí a gente consiga procurar ajudar a redirecionar esse caminho, sem dar aula, sem ficar falando isso é certo, aquilo é errado, mas ajudando essa pessoa a olhar o futuro de uma maneira mais segura, de tal maneira que ela mesma consiga escolher o caminho pelo qual ela vai conseguir sustentar a saída dessa angústia, a saída dessa dor. E compreender que aquilo que eu acho que seria bom para mim, para eu sair da minha angústia, talvez não tenha nada a ver com o que seja bom para ela. Então enfiar a goela abaixo, aquilo que eu acho que é certo para mim, como eu faria, não é o caminho para dizer para esta pessoa que ela deveria fazer como eu. Senão eu seria o verdadeiro herói da história. Eu não estaria ajudando ninguém. Eu estaria assim, olha como eu sei fazer direito, olha como eu consegui para superar a angústia.
E neste momento isso só vai fragilizá-la ainda mais. Pelo desespero que ela vive, vai aumentar ainda a sensação de incapacidade. Ao passo que a gente tem que dar o ombro e ajudar esta pessoa a escolher o melhor caminho de subir esta montanha íngreme da autossuperação. Nós precisamos aprender a nos superar e compreender que na nossa superação fomos nós que escolhemos o nosso caminho. Então ao outro também deve ser dada exatamente a mesma condição, que ele consiga encontrar o seu próprio caminho, mas com o nosso amparo, para que ele consiga superar esse sentimento atroz, extremamente violento, de se sentir desamparado. E ele pode se sentir desamparado, rodeado de pessoas que o amam, que o querem bem. Porque o desamparo é uma questão interna, ele traz isso de lá de trás. Então, o que eu posso compartilhar com vocês agora, até fruto das experiências de todos esses anos, dos trabalhos que a gente faz, em relação à desobsessão, ao acolhimento das pessoas, dos encarnados e dos desencarnados que vêm, o amparo, o acolhimento, o ouvir sem julgar, é o caminho. É um aprendizado novo para a humanidade. É um aprendizado novo para nós que sempre ficamos professoralmente dizendo que o caminho tem que ser esse, tem que ser aquele. Mas o importante é que nós saibamos acolher, dar colo, dar ombro, prestar os ouvidos para aquele que precisa se esvaziar dessa dor, dessa angústia, auxiliando a se afastar do pensamento da desistência. Bom, era isso o que eu queria compartilhar com vocês. Isso é fruto das vivências que estamos tendo recentemente. Isso é fruto de um sentimento que eu tenho de que precisamos muito nos ajudar, e eu digo por mim, superar a tendência de dizer o que é certo, o que é errado, é um trabalho, é um efeito de uma disciplina interior muito importante e mais muito necessário. Então, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês, sinto falta daqueles papos coletivos com a gente podia fazer grandes discussões, mas aos pouquinhos a gente vai retomando. Quem sabe, a breves tempos, a gente estejamos já todos juntos novamente. Um beijo. Tchau.